Olá, boa tarde. Começando mais uma live do Toque de Bola, live de sexta, meio-dia. Horário que você já está se habituando, já está habituado, né? É o primeiro horário de live do Toque de Bola no Instagram e depois a gente acabou estendendo os horários. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está chegando para a live. Essas lives têm bastante repercussão, depois a gente tem compartilhado também no Face, algumas vezes no YouTube. E a repercussão tem sido muito boa quando a gente traz, né, a expectativa do fim de semana, novidades do portal, das redes sociais, informações de bastidores, né, por mais que a gente faça tanta reportagem, tanta postagem em rede social, tanto conteúdo no aplicativo, no canal do YouTube, no Twitter, no Face e tudo mais, né? E nem sempre é o mesmo conteúdo, hein? Tem conteúdo só das redes sociais, tem conteúdo só do portal, tem conteúdo exclusivo do aplicativo. Por falar nisso, a gente tem umas novidades legais aí no aplicativo, você vai reparar em breve em relação à notificação e outras novidades. É a turma do Toque de Bola que está pedindo passagem nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. É o Dia da Consciência Negra e hoje nós vamos dedicar um espaço especial justamente em função dessa data. Equipe toda reunida com a coordenação da Mônica Valentim, na participação hoje com Wallace Matos, com Roberto Oliveira, nos bastidores também com outras reportagens o Pedro Sarmento, na arte, né, nas peças, o Eduardo Antunes, o Daniel De Filippo no suporte, na pesquisa, no site, o Ezequiel no aplicativo, coordenação da Mônica Valentim e todo mundo participando aí dessa live do Toque de Bola. Para quem não conhece, eu sempre gosto de falar isso porque, né, por mais que o Toque de Bola já esteja chegando a 10 anos, né, daqui a pouco, mas tem gente que não conhece e não tem a obrigação de conhecer. Então, de repente, o cara tem o Instagram do Toque de Bola JF lá, tá vendo que entrou um vídeo, mas não sabe o que é. O que é Toque de Bola JF? Toque de Bola JF é portal Toque de Bola, né, que é o site, portal de esportes, muito atualizado. Se você entrar no toquedebola.esp.br, você atualiza, porque é muito difícil não ter uma informação para ser atualizada. Então, se você consegue, né, atualizar o conteúdo, vai ter postagem nova. Você vai ver que a capa vai mudar. É só atualizar, não é mágica não, é porque o Toque de Bola faz realmente, tem uma produção muito grande de reportagens. O Toque de Bola está nas redes sociais, está no Twitter, está no Facebook, no Instagram. Nós temos o aplicativo, né? O Toque de Bola está no aplicativo, você pode baixar. Tem muita gente também que não sabe como é o aplicativo, acha que demora, acha que paga alguma coisa. Não tem vergonha nenhuma, tá, gente? Porque até outro dia também a gente não sabia nada disso. E ainda tem muita coisa que a gente tem que aprender. Então, o aplicativo você pode baixar pelo celular, não baixa no computador, no monitor, não. É pelo celular, né? E a gente tem já, tanto para quem tem o Android como o iOS, né? Então, pode ser na Apple Store, pode ser no Google Play, e não paga nada, tá? Não vai te perguntar CPF, se é casado, se é solteiro, se é tico-tico no fubá. Essa é antiga, hein? Casado, solteiro ou tico-tico no fubá. Daqui a pouco o Edivaldo vai participar conosco nesse primeiro bloco. A gente vai ter o Wallace Matos, a Roberto Oliveira, com convidados também. Um abraço para o André, para o Vicinim, para o Edu, para o Marcelo Barra, Projeto Basquetebol do Futuro, Rodrigo, Itaciana, o Edivaldo já está aqui, o Wallace, o Dudu também. Dudu, hoje tem Cruzeiro, hein, Dudu? Na torcida pelo Cabuloso. O Dudu não gosta de falar publicamente, não, mas ele torce muito pelo Cabuloso nesse processo de recuperação, né, Dudu? Não precisa responder agora, não. Bocha Casa de Itália, Felipe Neri, um abraço, professor Felipe Neri, toda a turma do Toque de Bola, da Copa Toque de Bola de Futsal. Esse ano não teve, né? Vamos preservar a molecada para ano que vem a gente voltar com tudo. Professor Alfredo, professor Felipe, Braulio, Lucas, quem mais? Tá faltando gente aí, a gente vai lembrando. Andressa Cristina, o Nicodemos, que é do vôlei. Um abraço, Nicodemos, o vôlei regional. A Vaninha Gonçalves, o Adilson Matos. Adilson Matos passou uma mensagem agora há pouco dizendo que... Eu não entendi, Adilson, eu vou falar
depois ao longo da live você explica, que acharam a bola de um pênalti que foi cobrado que está lá no Macapá ou no Amapá. Eu confesso a minha ignorância, eu não sei como que uma bola pode sair de São Paulo e chegar ao Amapá, né? Porque eu não fui a todas as aulas de geografia e, como disse a Glória Pires, certa vez não estou capacitado a comentar sobre esse assunto, se a bola da cobrança de pênalti, não estou entendendo direito o que o Adilson está querendo dizer, que uma bola de uma cobrança de pênalti lá no Morumbi, que a bola foi para lá, para lá ou parar? O Cebolinha foi parar no Macapá. Deixa eu ver se eu acho aqui o nosso Edivaldo, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Edivaldo, manda uma solicitação, por favor. Eu não estou conseguindo te trazer aqui. O Adilson está perguntando se acharam uma bola perdida lá de São Paulo. Pois é, Adilson, eu não sei. Aqui eu não sei se essa bola apareceu. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Edivaldo aqui. Edivaldo, agora vai dar. Tudo bom, gente? Sexta-feira, meio-dia, é a live do Toque de Bola. E hoje nós temos algumas participações, convidados, além aqui da turma do Toque, o Wallace, a Roberta. Olha o Edivaldo aí. Ivan, certinho, Edivaldo, tranquilo? tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo jóia. A gente quer agradecer a você por ter, né, aceitado o nosso convite para participar aqui dessa live nessa sexta-feira, Edivaldo, que é o Dia da Sim. Consciência Negra, né? A gente colocou uma arte que a gente fez com o pessoal da arte, da criação, e o Edivaldo, para quem não conhece, eu vou pedir para ele contar um pouquinho da trajetória dele. Ele já foi atleta do projeto Basquetebol do Futuro, depois acabou sendo um dos padrinhos, né, do projeto, que o nosso Daniel De Filippo participa, também é da equipe do Toque de Bola, é ligado também, né, ao Serginho, anteriormente ao Zé Ricardo, turma muito boa lá do projeto Basquetebol do Futuro, que a gente acompanha há muito tempo. Eu vou pedir para você falar um pouquinho dessa sua trajetória, Edivaldo, para a gente entrar diretamente nesse tema, agradecendo a você pela participação. Boa tarde. Bacana, Ivan. Eu que agradeço, né, o convite. Eu acho que é muito importante a gente falar a respeito desse assunto em todas as plataformas possíveis. Mas a minha vida no basquete ela começa lá pelos idos de 1998, 99, na Universidade Federal de Juiz de Fora, numa escolinha lá, né, com os alunos sempre supervisionados por seus respectivos professores. Eles trazem e após um treino no PBF, através do professor José Ricardo, eu recebo um convite para poder treinar com a equipe lá na época infanto do projeto. E a partir daí, graças a Deus, as portas foram se abrindo e eu pude jogar tanto defendendo as cores do PBF, como a do Tijuca, no Rio de Janeiro, como do América de São José do Rio Preto. Foi uma trajetória aí de 4, 5 anos jogando e foi muito bom para mim, para o meu crescimento, antes de voltar para Juiz de Fora. Você chegou a ser, então, atleta profissional? Sim, na categoria de base, sim. Cheguei a jogar tanto no Rio quanto em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Cheguei a ser, sim. Que relato, Edivaldo, você pode trazer? Só para quem não se lembra ou não sabe, a gente tem também uma participação do Edivaldo no programa que a gente fez, a gente apresentou e produziu um programa que era veiculado na JF TV Câmara, sobre o projeto Basquetebol do Futuro, e Edivaldo participou. Sobre esse tema da consciência negra, é um tema até um pouco delicado, né? Porque eu estava até acompanhando ontem alguns programas na ESPN e outros canais, e os apresentadores estavam comentando isso. Às vezes a gente tenta passar uma mensagem e até na tentativa de passar uma mensagem a gente se atrapalha, porque fica preocupado, às vezes, em usar uma palavra errada e ter algum tipo de preconceito que a gente acha que não tem, mas talvez até tenha, né? Pode ocorrer também. O que você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória como atleta e também trazendo para os dias de hoje sobre esse tema, Edivaldo? Bom, como atleta,
assim, se a pergunta for, você já sofreu na pele, dentro de quadra, por exemplo, algum tipo de preconceito? Que eu me lembre, não. Eu lembro pontualmente de um campeonato que fomos disputar no Rio Grande do Sul, em que ali eu era o único negro ou preto, né? Não sei, mas eu era o único negro ali de todo, até mesmo no meu time. E assim, isso é o que eu me lembro pontualmente, mas eu na pele mesmo, dentro das quadras, eu nunca senti, não. Mesmo porque eu sempre fiquei muito concentrado naquilo que deveria fazer ali do esporte em si. Só que hoje está muito mais evidenciado toda essa questão, né, Ivan? As pessoas relatam, jogadores de futebol, por exemplo, relatam xingamentos dentro de campo, dos próprios torcedores da torcida adversária xingando. E eu acho que é necessário que haja uma posição, um posicionamento, sim, no sentido de que, olha, o racismo existe, o preconceito racial ele existe, e nós negros nós sofremos na pele isso, às vezes com um olhar, às vezes até mesmo ouvindo ofensas que não são desejosas, ofensas que a gente não gostaria de ouvir. Então, eu acredito que hoje, aqui no Brasil, eu sinto falta um pouco de uma organização dos próprios atletas pretos nesse sentido de se posicionarem. Mas eu sei que isso tudo passa pelo critério, pela baliza da educação, né? Se a gente faz um comparativo entre os atletas brasileiros, seja de qual categoria for, e os atletas norte-americanos, por exemplo, nós vamos verificar que há uma diferença abissal no quesito educação, no quesito do atleta saber quem ele é e como se portar e como falar quando o problema chegar. Então, aqui no Brasil, o que a gente vê são pessoas, e aqui eu não estou tecendo nenhum tipo de crítica, não é isso, mas é a realidade que a gente observa. São jogadores, na sua maioria, de futebol, né, que possuem uma maior evidência aqui. São jogadores que alcançam um certo tipo de espaço e, por estarem nesse espaço, eles não sofrem aquilo que o pretinho da periferia sofre. Então, porque ele né? Deixa eu citar um exemplo, o Neymar, por exemplo, ele não vai sofrer preconceito porque ele é o Neymar. Ele alcançou um patamar social onde isso não é atingível. Então, eu acho que falta uma organização e dessas pessoas reconhecer, esses atletas reconhecerem, gente, o preconceito existe no Brasil, então vamos fazer frente de alguma forma a isso. Mas esse fazer frente também é representar as pessoas que estão diariamente sofrendo esse tipo de preconceito. Certo. O que a gente percebe, né, eu não sei, aí a gente tem, né, infelizmente no Brasil, a gente tem o tipo de preconceito para várias situações, né? E o negro é uma delas, talvez a principal. A gente tem a questão da homofobia também, né? Como se tem vários tipos de violência, né? Então é um contexto maior também, né? E assim, o Sim, esporte, como você citou, Edivaldo, para quem está acompanhando agora, é o Edivaldo Tomé, foi atleta de basquete, está participando com a gente hoje sobre esse tema, o Dia da Consciência Negra. Essa questão que a gente vê mais no futebol, né, porque a gente acaba no dia a dia também de jornalista, tem mais contato com o futebol por ser o país, né, que tem, né, o sonho da criança é ser, né, o Neymar, vamos chamar assim, como você colocou, um sim, exemplo de uma pessoa bem-sucedida. Então passa muito por aí, né, a questão de o esporte ser uma chance dessa pessoa, não necessariamente, né, menos favorecida, mas muitas vezes sim menos favorecida, então isso é um problema até maior, né? Quer dizer, se o esporte seria uma alternativa para essa pessoa, se essa pessoa tem barreira no esporte por conta da cor da pele, quer dizer, é uma porta muito, talvez uma das poucas portas que essa pessoa tem, né? perfeito. Pouquíssimas portas. E pelo fato da ascensão ser muito rápida, né, Ivan? Pensando agora no jogador de futebol, ele acaba não tendo acesso à educação em si.
né? Não estou falando aqui que todos os jogadores são mal educados e não têm estudo, não é esse o ponto. Mas quando a gente traça um comparativo com os atletas norte-americanos, por exemplo, que estão em evidência aí hoje em virtude dos movimentos no qual eles apoiam, a gente verifica até mesmo nas entrevistas a maneira com que o atleta se expressa, a consciência social que ele tem, da comunidade onde ele veio, de quem ele é e das pessoas que estão à sua volta. Então, isso faz com que fique mais fácil, quando ele alça um patamar mais alto, ele dar voz àquelas pessoas que não têm voz ali daquele seu ambiente social. Então, eu acho que as duas coisas andam juntas. A ascensão do jogador de futebol ou de qualquer outro atleta talentoso no Brasil, ela não anda junto, o seu talento, infelizmente, ele não anda junto com a sua consciência social. Não digo com isso que os jogadores brasileiros eles não ajudam, não é isso. O que eu estou querendo dizer é a respeito da representatividade, que às vezes a gente espera um posicionamento e esse posicionamento não vem. Não é por maldade ou má fé dos atletas, é porque eles não têm essa consciência de que eles podem representar muito bem as pessoas também da sua etnia ou qualquer outro grupo social aí que hoje ele vem sendo combatido, né, na sociedade. Sem dúvida, Edivaldo, essa linha que você está comentando da educação, eu acho que não tem como não passar por isso, né? E você citou, né, o caso do Neymar, porque a gente cita o Neymar, às vezes, né, para o bem, para o mal, tem a história toda, tem o valor dele, tem Não, muita gente que... pessoal. Mas ele é sempre polêmico, né? Fazendo o sim ou não, rede social, enfim. Mas com essa questão da educação ainda no Brasil é muito complicada, né? Porque, para começar, o professor que seria, né, o valorizado é o menos valorizado possível, então daí a gente, infelizmente, conclui que não vai ser uma coisa, para curto prazo, para médio prazo, que o Brasil precisa de tanta coisa para melhorar, mas vamos supor, né? O Pelé já está com uma certa idade, não sei se você vai ser essa linha mais ou menos, pelo menos para ter uma voz, né? Uma voz negra mesmo, como você disse, uma voz preta forte. Se o Pelé se manifesta, se o Neymar se manifesta, vamos pegar, são os dois do futebol, né? Pelé já com a idade, fez 80 anos, mas está lúcido ainda, com alguns problemas de saúde, mas bastante lúcido, a gente viu no aniversário dele. Se a gente pegar, de repente, uma personalidade do basquete brasileiro, né? Não precisa ser nem atleta, né, Edivaldo? Pode ser um árbitro, né? Pode ser... Sim. Né? A gente tem no boxe agora a Beatriz Ferreira aqui de Juiz de Fora, que é campeã mundial de boxe. Talvez seria uma ideia, vamos colocar assim como uma carta de intenções aqui da nossa entrevista, 5, 10 atletas brasileiros negros começarem a tomar as dores, já seria um caminho, então, o que você acha? Sim, eu acho que isso seria interessante e perfeito, né? Mas desde que o discurso também, eu tenho observado um problema no Brasil em que a nossa luta, falo a nossa, mas é uma luta de todos, desse problema do racismo no Brasil, ela é uma luta que não tem partido, ou melhor dizendo, não deveria ter partido político. Seria uma luta apartidária. E o problema é quando você vê movimentos negros e lideranças negras, principalmente alguns jogadores, né, poucos, encampando essas lutas elas passam a ser partidárias. Eu acho que, se eu bem li, o doutor, né, reverendo, o saudoso reverendo Martin Luther King, Malcolm X e outras lideranças negras dos Estados Unidos,
se eu bem entendi o conceito da luta deles pelos direitos civis naquela ocasião, naquela época, eu tenho a dizer que era no sentido de que não interessa se nós estamos sendo governados por um partido democrata ou um partido republicano, o que nos interessa é a nossa causa. Então, eu não vou aqui fazer favor nem para o partido de direita e tampouco para o partido de esquerda. Eu quero que os negros possam ir até no dia da votação e votar no mesmo local. Eu não quero ver mais banheiros para brancos ou para pretos, eu quero ver igualdade. Então, quando eu clamo, é um clamor meu, por essa representatividade, né? Ver lideranças que não precisa ser necessariamente atletas, mas ver lideranças negras, pessoas que possuem voz, que são capazes de dar voz àqueles que não têm voz, dar visibilidade àqueles que não têm visibilidade, mas quando eu vejo eles encampando pelo lado político, eu vejo que a gente perde muito uma luta legítima, uma luta que deveria ser de todos, principalmente num Brasil polarizado politicamente que nós vivemos hoje. Então, você levanta uma liderança, e essa liderança tem um apoio de certo político, embora tudo na vida seja política, mas a gente acaba perdendo no discurso. Então, se tivesse um levante aí no Brasil de homens e mulheres pretos e pretas, né, falando a respeito do racismo, falando do que sofrem suas mães, suas irmãs, suas tias, nos locais onde elas moram, e não simplesmente falar do local onde eles estão, mas sim com os pés no chão, eu acho que a gente ia desenvolver muito como sociedade nesse sentido. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço para a turma aqui, Edivaldo. Você também fica à vontade. É que seu fã-clube aqui tá grande, hein? Ah, Vamos lá. sim, tem uma Projeto galera aqui. Basquetebol do Obrigado aí Futuro. pela Se você puder presença. mandar abraço aí que você estiver vendo, pode mandar também. Vitória, Lívia. Quem que é a Ah, Lívia? esposa Lívia, obrigado. Lívia está Ah, presente, minha o sobrinha Márcio. Beatriz, o Alô, meu enteado, minha O irmã. Gustavo Obrigado a todos Mixerife, aí que que estão foi presentes. o novo presidente do Bom Pastor. Um abraço para o Gustavo Mixerife. Tem uma pergunta aqui para você. O Bruninho Ribeiro também. Bruninho, você toma cuidado até, Edivaldo. Ele arruma uma confusão, rapaz. Ele anula jogo, entra na justiça. Cuidado com o Bruninho Ribeiro. Um abraço para ele. Um abraço para o Bruninho. A Miriam está aqui. Um abraço para a Miriam. A Drica Lac Atelier está dando um oi para você. Ah, Drica, oi, Drica. Grande doutor Edivaldo, minha mãe também. Alô, mamãe, Suade Ibrahim, Kleber Silva Mariano. Tem uma pergunta do Kleber. Daqui a pouco a gente vai falar também com Wesley Assis, na participação do Wallace Matos. O Kleber está pedindo para você falar um pouco sobre o racismo estrutural, a falta de negros em cargos de confiança, Edivaldo. No futebol também ele está Bom, dizendo. quem perguntou foi o Kleber, Foi o né? Kleber, Ô, Kleber, isso. esse termo racismo estrutural, eu tenho até tentado debruçar sobre ele para poder compreender um pouco esse conceito. Porque quando a gente olha para a estrutura e os defensores, o principal defensor desse termo é o professor Silvio Almeida, ele professor da Mackenzie, hoje é advogado também, hoje mora nos Estados Unidos. Quando ele debruça sobre esse tema e tende a falar a respeito dele, ele fala de uma estrutura de quem está olhando a estrutura, por exemplo, política ou uma estrutura de uma empresa, né? E ele verifica ali que naqueles cargos de chefia não existem negros, né? Não existem pessoas pretas. Eu usando os dois termos que para mim é indiferente, tá? Eu sei que politicamente o correto seria preto, mas para mim não importa. Então ele verifica que nessas estruturas de poder da sociedade não existem pessoas pretas. E por isso ele cunha isso, o resultado da sua pesquisa, ele traz essa alcunha de racismo estrutural, pelo fato de não haver pretos em cargos de chefia, significa que a estrutura toda é uma estrutura racista. Eu tenho uma certa dificuldade para compreender isso. Por quê? Porque você acaba delimitando
a liberdade que o indivíduo tem de escolha. Eu posso escolher um dia querer ser presidente da República, mas eu não quero ser o presidente da República. Eu posso escolher estudar, labutar, trabalhar muito para tentar ser diretor de uma grande empresa, mas eu também posso não querer ser diretor de uma grande empresa. Então, a gente cai numa questão que é uma questão educacional. E reconheço o atraso que o povo preto, a minha gente, né, embora a gente seja gente da gente, mas eu entendo o atraso que se tem com a comunidade preta em virtude da escravidão. Né? Durante anos, o povo negro, o povo preto brasileiro, ele foi escravo e fez com que, através da sua mão de obra escrava, a sociedade em si progredisse. Então, em 1888, quando houve ali a nossa alforria, quando houve a abolição, é que nós começamos, a partir dali, correr atrás para estudar, muitos não tiveram condições, e isso tem reflexo até hoje na sociedade. Mas o que eu quero dizer a respeito do racismo estrutural é que passa novamente pela educação. Né? As pessoas tendem a pensar que vamos fazer cotas, criar cotas para que o preto possa ter acesso à faculdade. Hoje tem cota para serviço público. Não vou entrar nessa questão, porque é uma questão polêmica e esse não é o objetivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que não dar condições para a criança que nasceu agora e está entrando no ensino fundamental, a partir dali ela ter condições de estudo? Por que não dar condições para essas famílias, sejam elas pretas ou famílias pobres, que não possuem condições de custear bons estudos para os seus filhos? Por que não dar ali condições para que eles consigam, para que a criança, o adolescente, na idade aí de fazer seu Enem, seu PISME, ele possa optar por cursos, sejam eles universitários ou profissionalizantes, que venham no futuro fazer com que ele galgue, né, graus maiores aí de ascensão em poder. Porque se a gente pensar de uma maneira geral, e temos que pensar de uma maneira geral, um indivíduo, ele é um universo de possibilidades. A pessoa, ela pode ter tudo na sua vida, mas o filho não quer nada com nada, porque o pai trabalhou, construiu e ele quer ficar de boa. Enquanto que o outro, com muita dificuldade, ele quer galgar outros espaços. Então, eu vejo a questão do racismo estrutural nesse primeiro ponto, no sentido de que eu não entendo o racismo porque o indivíduo tem o direito de escolha, de estar ali ou não. Agora, quando você coloca aqui presidente de clubes, diretores que não existem pretos no comando, se eu estou num clube, né, e a maioria, e os diretores do clube, eles possuem pessoas negras, por que não dar a oportunidade, ou através de votação, né? Clube é votação, por que não as pessoas pretas galgarem, quererem estar nesse ambiente, estar nessas diretorias? Eu acho que falta não somente oportunidade, mas também talvez a gente tenha que trazer para a discussão o interesse do próprio preto, do próprio negro, de estar ali, certo? É claro que existem também, de outra maneira, pessoas que são tolhidas de exercerem certos tipos de cargos em função da sua cor. Isso deve ser combatido veementemente. Mas, de outra maneira, é possível dar o direito de escolha para o preto, porque não, eu não quero ser diretor. Eu quero, aqui para mim tá bom, eu estou exercendo a minha vocação naquilo que eu faço e estou resolvido com isso. Eu acho que essa discussão a gente precisa levar também. Ótimo, Edivaldo. A Letícia está mandando um abraço. A Letícia é neta do nosso Mário Helênio. Eles estão sempre acompanhando a gente. Ela, o Marinho Helênio, filho do Mário, Dona Aparecida, firme e forte lá no Rio de Janeiro, Marina, Bruno, todo mundo, um abraço para eles. O Dalvan, que é conhecido nosso também. O Dalvan teve uma casa engraçada, Edivaldo, que a gente foi no jogo do Tupinambás com Vila Nova, e o cinegrafista do Vila Nova, chamado Dalvan Luiz, né?
Ele entrou na súmula do árbitro, porque xingou o árbitro. E aí a gente colocou na rede social. Aí todo mundo, ô Dalvan, você está xingando o juiz. Ele teve que explicar que é outro Dalvan Luiz. Um abraço para ele. Ângela também, um Esse beijão para escapa, né, Ângela. Dalvan? O Kleber está agradecendo a explicação. A gente vai terminar por hoje, mas vai continuar com certeza. Eu acho que está todo mundo gostando aqui. A gente está com uma participação legal, é porque a gente tem outras participações. Você é Sim, advogado, né, sim. Edivaldo? Sim, sou Você tem duas filhas? uma filha, Valentina. Uma. E você se preocupa muito com, aproveitando esse tema da consciência negra, você se preocupa muito com ela em relação a preconceito? Ela está com quantos anos? Valentina tem 6 anos. Você se preocupa É. com o crescimento dela de alguma forma pela questão da cor dela? Preocupo porque eu acho que ela está numa fase em que ela precisa ser instruída, né? Precisa ser educada, claro, mas sempre quando eu posso, eu converso com ela a esse respeito, porque isso vai muito do indivíduo também, né, o Ivan? A criança que ela se sente representada ou se ela tem uma autoestima elevada, ela vai passar pelos desafios que a vida vier impor a ela. Então eu sempre falo com ela, filha, seu cabelo crespo é um cabelo lindo. Não é porque na televisão você vê, e nada contra, mas não é porque na televisão você vê a Barbie loirinha, todo mundo com cabelo liso, que aquilo é o paradigma ou o modelo de perfeição. Então eu acho que começa dentro de casa. Não discriminar, né? Aí seria, muitos têm aí um conceito de racismo reverso, que para mim não existe, mas não discriminar o outro que possui uma cor da pele diferente da minha. Mas eu simplesmente me olhar no espelho e me aceitar como sou. Então, quando eu levo isso para ela e converso com ela, eu fico mais tranquilo. Não só ela, mas eu tenho sobrinhas também, que são lindas, a Vivia e a Bia, que estão aqui me assistindo. E eu falo para vocês e falo aqui agora, vocês são lindas da maneira que vocês são, nariz achatado, cabelo black, e é isso que vocês precisam ter essa autoafirmação, porque no momento que vier a injúria, infelizmente a gente vive num país em que as pessoas te julgam pelo cor da pele e acabam proferindo palavras para você em virtude disso, você vai estar segura de quem de fato você é. Me preocupo com a minha filha, mas de uma maneira geral, mas sempre ensinando para ela o respeito, o amor ao próximo, né? Como nós devemos amar o próximo, como a gente gostaria de ser amado. Com certeza, Edivaldo. A Vaninha está dizendo interessante a sua fala, mesmo não sendo você alvo, mas reconhecendo como problema social que o racismo representa e trazer isso para discussão. O Alex está aqui também. O Dani, né? Dani está dizendo boa tarde. Quanto tempo? Parabéns pela live. Ah, Conscientizando obrigado, Dani. sempre. E a Ana Beatriz também. Edivaldo, foi bom, desculpa aí o em cima da hora aí, mas eu acho que foi bom demais e com Tem certeza a gente problema, vai ter não. novas oportunidades aí com o doutor Edivaldo, muito bacana aí. Você pode Estou contribuir aqui à bastante com a disposição. gente aqui. Valeu, um Beleza. abraço. Um abraço a todos. Até logo. Ótimo, então. A participação do Edivaldo Tomé nessa primeira parte da live aqui no Instagram Toque de Bola, live de sexta, meio-dia. Daqui a pouquinho o Wallace Matos vai entrar também com o convidado, a Roberta Oliveira vai participar também dessa live. O Edivaldo saiu aqui do vídeo, mas vai continuar com a gente. O apoio aqui é do Plasc da Santa Casa, trabalhando incansavelmente pela sua saúde. Mastercal, agente autorizado, claro. Fale com Marcelo Pedretti, que ele vai encontrar um plano legal para você. Você, pessoa física, você, empresa, pessoa jurídica, pode ir na Mastercal, agente autorizado, claro, que você vai ter um plano bacana para poder ter a internet, tem a opção da TV por assinatura. Vai no Marcelo Pedretti. Essa semana ele, né, teve um problema aí na quarta-feira lá em São Paulo, mas
não, já está superado, né? Foi o pênalti perdido, já passou. Pode procurar o Marcelo Pedretti, que sexta-feira é dia do bom humor. Você vai fechar um negócio bacana na Mastercard, a gente autorizado, claro. E também vai dar uma olhada no Instagram Cidadão Consciente HR. O que é isso? Tudo sem acento. É o projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens, que tem o descarte correto de sacolas e embalagens plásticas, mas com um projeto bem legal. É mais do que o descarte correto. Entra lá na página Cidadão Consciente HR, lá não, aqui, né, no Instagram, e você vai conhecer um pouco mais. Vamos chamar o Wallace Matos para participar aqui? Para dividir a tela nessa live de sexta, meio-dia, com muita costura, hein? Tem Tupinambás amanhã jogando pela Série D, tem o módulo 2, o Pouso Alegre sobe, não sobe, tem arte pronta para o Pousão, teve confusão também, a gente colocou um pedacinho do vídeo nas redes sociais, no jogo do Nacional com o Atlético. Tá bom, Wallace? Tudo bem, Ivan? Não dá para falar que está muito bem, né? Já explicando já a falta do uniforme. Hoje eu estou de preto por conta do dia da consciência negra e em luto pela morte de mais um negro no Brasil por um espancamento imbecil no Rio Grande do Sul. O João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, um ano mais novo do que eu, morreu ontem, sendo espancado por um funcionário de segurança e um PM temporário no Carrefour, na Zona Norte de Porto Alegre. Então a gente não pode estar tudo bem, não pode estar alegre como sempre, ainda mais numa data tão emblemática. A gente tem que dar o respeito e esse país precisa caminhar muito para frente. O depoimento do Edivaldo agora, na primeira parte da live, demonstra isso. Ações de afirmação e ações como essa que a gente abre espaço, e tem que ter mais espaço cada vez mais, o negro e o preto, para trocar nesse assunto do racismo estrutural, e debater esses temas. A gente precisa caminhar para frente nisso, em outras áreas também, mas nesse dia da consciência negra a gente tem que realmente botar a mão na consciência, e o que ocorreu ontem foi simbólico. Muito complicado. A gente já tinha visto, né, esses dias também, um caso que não foi agressão física, mas foi aquela agressão que machuca tanto ou mais, né? Que foi o caso de um gerente de uma loja de departamento aqui em Minas Gerais, né? Que uma senhora falou com ele que não acredita que uma loja importante tenha um negro como gerente, né? E ele, na entrevista, falou que não teve nem como reagir, como responder, né? Que a primeira pergunta, pô, mas você não respondeu? Ele falou, olha, não consegui. Eu abaixei a cabeça e fui chorar porque eu nunca esperava ouvir uma coisa dessa. Então, para quem não está acompanhando, para quem chegou agora e para quem já vem, a gente conversou na primeira parte com o Edivaldo Tomé, que foi jogador de basquete, começou aqui no projeto Basquetebol do Futuro e foi jogador do América, né, do Tijuca, que ele citou aqui, chegou a ter até um período como atleta praticamente profissional, mas quando jovem, hoje é advogado e falou com a gente nesse primeiro bloco. O Wallace também tem um convidado que no futebol de Juiz de Fora, do ano passado para cá, se a gente fizer aí uma indicação de 5, 10 nomes de destaque, com certeza ele vai aparecer, né, Wallace? Conta pra gente quem que é. Certamente, categoria de base está no topo da lista, né, o Ivan? É o cara das categorias de base aqui de fora, vem desde 2018 aí numa, digamos, curva ascendente no sub-20 do Tupi. O ano passado conquistou o vice-campeonato mineiro com a equipe sub-20 do Tupi, no comando da equipe sub-20 do Tupi, o Wesley Assis, grande personagem, grande convidado. Vamos colocar o depoimento dele para vocês escutarem agora. Um abraço, ele está aqui na live já também. Vamos colocar o depoimento, vai sacudir um pouquinho a câmera, vou virar aqui. Vamos lá. Ele vai deixar o Wesley falar um pouquinho sobre a data de hoje e o tema que é o racismo no futebol. Vamos falar um pouco aí sobre as dificuldades e desafios aí de ser um treinador negro no cenário do futebol atual. Bom, historicamente o negro sempre foi estigmatizado, né? E a própria dificuldade de inserção do negro dentro do esporte, aliado com algumas expressões racistas que foram surgindo,
dificultaram ainda mais esse cenário, né, e a gente sente os reflexos disso até hoje. Bom, o racismo está enraizado dentro da nossa sociedade, isso é cultural, infelizmente, o futebol não é diferente. Falar sobre treinadores negros, sobre a escassez de treinadores negros no cenário do futebol atual, é inevitável não falar de inserção e racismo. Né? Com relação à inserção, hoje nós na Série A nós não temos nenhum treinador negro na primeira divisão, né? E esse cenário pode vir a acontecer nas outras divisões. Né? Na Copa do Mundo, a gente teve apenas um treinador negro dentro de todos os outros participantes. Né? E com relação ao próprio racismo, nós tivemos aí vários treinadores negros que fizeram bons trabalhos, né? E por algum determinado motivo, eles foram impedidos de continuar dentro dos seus cargos, né? Como o próprio Marcão, que era treinador e hoje não é mais treinador, o próprio Cristóvão Borges, e hoje, né, a maior representatividade nossa, que é o Roger Machado, também não está trabalhando. Né? Então a gente vê essa dificuldade, e a maior dificuldade é provar, né, que o negro tem essa capacidade de liderar, tem essa capacidade de comandar. Isso é uma luta quase que diária, né, uma constatação. E o maior desafio é trazer esse debate, né, mas trazer esse debate acompanhado de políticas de inserção através dos clubes, né, que possibilitem a oportunidade para o negro, logicamente, a oportunidade para aqueles que se preparam, que fazem bons trabalhos, que buscam conhecimento, que têm qualificação, né, e, além disso, democratizar um pouco mais essa busca pelo conhecimento. Né. Hoje, nas licenças da CBF, a gente tem pouquíssimos treinadores negros fazendo, né. Isso mostra que a gente precisa democratizar um pouco mais, né, esse conhecimento. E para quem vive na prática esse cenário atual, a gente não pode escalar. Né? Calar é omitir o problema, né? É aceitar esse problema. Né? Falar sobre racismo no futebol e em qualquer outro segmento da sociedade é mais do que vitimização, ao contrário do que muitos pensam. Né? Falar sobre racismo no futebol atual é luta. Tá aí o depoimento importante do Wesley Assis, ele que fez também uma observação, Ivan, essa realidade que ele relatou na Série A, de poucos treinadores negros e treinadores negros sendo impedidos de trabalhar, como a gente já viu diversos exemplos aí, que ele citou, e ele citou também o Andrade, né, do Flamengo, que foi até técnico do Brasiliense depois também, mas é o outro treinador negro que está fora do mercado, e aí não se entende muito por que também está fora do mercado, né, já que é um grande ídolo e também campeão brasileiro em 2009, né, com o Flamengo, e aí lá se vão, né, 11 anos, e fez uma ressalva dizendo que também no Sub-20, nas categorias de base, são poucos treinadores negros, como ele é um treinador de categoria de base ainda no Brasil. Ele disse que na Série A, o relato do Wesley, o treinador do São Paulo é negro. O resto, todos os outros treinadores são homens brancos, né, e de etnia diversa. Então, realmente é um problema. A identificação desse problema a gente vê de diversas formas. Eu estou aqui com um relatório do Observatório Racial do Futebol, que é uma entidade que desde 2014 acompanha as denúncias publicadas na imprensa e acompanhadas pelos grandes jornais e a imprensa nacional, de 2014 até 2019, que é a última edição do relatório do Observatório Racial do Futebol, os incidentes raciais no Brasil relatados subiram de 20 para 67, um aumento de 235%. Só no ano passado, entre 2018 e 2019, foram de 44 para 67, ou seja, o aumento é de 52,27%. Há que se identificar dois fenômenos aí. Um as denúncias estão sendo feitas. Tem chegado cada vez mais à imprensa esse tipo de assunto. E isso é para ser falado, como disse o Wesley aqui. Falar de racismo no futebol não é vitimização, é luta. Então a gente tem que levar isso à frente e isso não pode se repetir. Isso tem que ser combatido. Agora,
as ocorrências continuam se avolumando. Então, esse é realmente um dado triste. Hoje, o coordenador do Observatório estava falando mais cedo no Redação Sport TV e dizendo que em 2020 a gente vai ver não uma diminuição como é esperado, né? Não tem público no futebol, então aí não tem aquela atitude, digamos, corajosa, entre aspas, do torcedor xingar o jogador, né? Imitar sons de macaco, que a gente já viu diversas vezes, não só no Brasil, fora do Brasil também, mas é aquilo. As redes sociais que deram voz a esse cara mais limitado de ideia, elas estão cheias de racismo, estão cheias de episódios dessa maneira. É verdade. A gente tem muitos exemplos, né? Ontem o Vasco fez algumas manifestações sobre isso, né? Porque o Vasco é historicamente o clube do Rio de Janeiro que jogou com o pet na camisa, né? Representando a luta, né? E eu não sei se eu vi todas, mas também naquela hora que a gente fica esperando na rede social, muita gente que acompanha na internet já se habituou, né? Esperar a escalação que vem ali com a numeração direitinho, a gente até coloca nas nossas coberturas de jogos. Aí eles entraram também com a escalação do Vasco de 1924, porque já naquela época o Vasco tinha como característica, ao contrário de outros clubes do Rio de Janeiro, né? E até o torcedor estudioso do Vasco, né, fala muito isso em relação a essa situação de Flamengo ser popular, mas o torcedor do Vasco fala, olha, a história do Vasco é grandiosa em relação a isso, porque ela vem lá de muito longe. Então o Vasco usou também, além dessa que o Wallace comentou, eles colocaram a escalação do time de 1924, porque, pelo que eu li, já naquela época, né, o Vasco aceitava negros, né, tem aquela famosa história do pó de arroz do Fluminense, que todo mundo já sabe, que o jogador teria, segundo o relato, que se colocar um pó de arroz para poder ser aceito, né? Tem várias situações no futebol, se a gente for falar, mas eu acho que o debate, né, Wallace, é importante porque parece que não, né? Mas com essa situação do Brasil, de política, realmente impressiona um pouquinho, ou impressiona muito, não impressiona tanto que a gente até meio que se acostuma, né? Mas com alguns comentários em redes sociais, realmente preocupa a gente, que você vê cada comentário. Eu vi agora, só um exemplo, entre tantos, o Wallace também acompanhou, inclusive, a Redação Sport TV, o Gustavo Villani colocou há pouco, hoje, na rede social, dizendo que ele foi um privilegiado, locutor do Globo Sport TV, que pôde estudar em escolas que muitos negros não teriam como estudar e tal. E aí você vai ver nos comentários, né? É impressionante o tipo de comentário que a gente lê, que pega o que a pessoa colocou e distorce totalmente. É isso que deixa a gente bem preocupado, né, Wallace? Se a gente fala de casos, né, a gente fica chocado. Esse caso do espancamento está sendo muito divulgado, infelizmente, o vídeo e tal, lá em São Paulo, né? Mas por essas manifestações que você também citou, a gente fica pouco otimista que esse cenário vai ter uma mudança num espaço curto de tempo, né? Exatamente, e por isso que a gente aqui do Toque está levando à frente a discussão, levando à frente representantes dentro do meio esportivo do movimento negro. Eu aproveito aqui para agradecer ao Dalvan, que está aqui ligado na nossa live aqui também, a Fernanda Evarista, que são duas pessoas que sempre conversam comigo, sempre me abriram a cabeça por conta desse contexto, dois amigos do coração. Fernanda é uma irmã que a gente tem, que eu ganhei da arquibancada, eu costumo brincar isso por causa da torcida pelo Tupi. Dalvão, um cara que veio somando com a nossa profissão, a gente vai agregando, né? A Roberta está lembrando que o espancamento foi em Porto Alegre, essa notícia triste da noite de ontem, mas a gente tem por obrigação fazer isso, né, Ivan? A gente não pode mais ficar calado, a gente não pode mais, na verdade, deixar de fazer essas ações, abrir espaço e cada vez mais fazer ações afirmativas, porque se não por
digamos, consciência, as pessoas têm que aprender pelo volume. O volume de informação que vai chegar nelas sobre racismo estrutural, sobre igualdade de direitos sociais, igualdade de todas as maneiras de discriminação, né, perante a todas as maneiras de discriminação. As pessoas, se elas não forem aprender por elas mesmas, por profundidade, elas têm que aprender no volume, porque não dá mais para ficar calado e recuar nesse tipo de posição, por conta do contexto que a gente vive hoje. É verdade. Deixa eu mandar um abraço para a turma aqui. O Gabriel, a Itaciana está dizendo, é para ser falado sim. O Hugo Santos, o Léo Abreu, Léo Futsal, Léo Santana, lá na Espanha. Treinador Luiz Fernando Freitas, o Gustavo Galil em Portugal. Tudo internacional, hein? Portugal, Espanha. Roberta fez o registro, realmente eu falei errado, Roberta. O esporte, ele torna as pessoas irmãs, né? A gente não separa em raça. A raça é uma só, a raça humana. E o esporte, ele tem digamos, essa verve, essa potencialidade de tornar realmente todos irmãos. Dentro de um time, se você não jogar junto com o seu companheiro, você pode até não gostar dele fora da quadra, ou fora do campo, ou fora da atividade esportiva, mas ali do seu lado ele tem que ser seu irmão, você tem que correr por ele, ele tem que correr por você. Então, essa lição do esporte, ela tem que transbordar as linhas dos campos e das quadras e passar para a vida de verdade, porque é aquilo, a gente só acontece, a gente só é feliz, a gente só é completamente realizado se a gente corre pelo irmão, corre pelo próximo e ajuda ele, porque vai ter sempre alguém correndo por você, sempre alguém te ajudando também. Com certeza. Teve um Fla-Flu, eu estou tentando lembrar, há uns 2 anos, você lembra quem eram os treinadores? Cristóvão, eu não lembro se o Marcão, como treinador, teve algum Fla-Flu. O Marcão entrou ano passado, mas eu lembro muito bem não... daquele Bahia, né? Que teve o Marcão como treinador do Fluminense, que ainda estava interino na época, e o Roger como treinador do Bahia, os dois com a camisa do Observatório Nacional Racial do Futebol, né? Os dois com a camisa, e realmente o comentário daquela rodada foi essa atitude emblemática. Os dois falaram sobre racismo no futebol nas entrevistas coletivas. Pena que hoje, por exemplo, esse confronto não possa acontecer em nenhuma série do Campeonato Brasileiro. O Roger Machado não está empregado, nem o Marcão, que retornou ao time de sub-23 do Fluminense. Eu falo a verdade, se alguém estiver aí acompanhando e lembrar, que eu lembro que o Cristóvão foi treinador do Fluminense. No Flamengo, sim. Vamos lembrar os mais recentes aí para ver se a gente... Porque foi muito depois do Andrade. Agora, vamos ver se a gente, com o tempo, a gente consegue lembrar. Então, foi bom esse depoimento do Ever, a gente já teve do Edivaldo, e também importante esses números, Wallace, que você trouxe sobre o observatório, que você colocou, que foram atualizados até 2019, mas a gente aqui no Toque de Bola, a gente mantém a esperança, né? Como você disse muito bem, a gente mantém a esperança de que a porta do esporte continue sendo aberta, né? Porque no Brasil e em outros lugares também, mas no Brasil muito, é uma das poucas portas que pode transformar não só a vida daquele menino, no caso, né, que a gente está comentando, né? A gente tem várias e várias situações, tem pai de conhecido meu que é um exemplo rápido, você deve ter um monte também aí, só para a gente contextualizar. O menino dele estava fazendo um período lá em Xerém, né, e esse pai do amigo meu, ele brinca muito dizendo que quando olhava a condição do lugar assim, ficava com o pé atrás, mas o menino dele queria muito jogar bola, hoje até tirou isso da cabeça, pelo menos, de ser profissional. E que no Fluminense tinha um menino que veio de muito longe, não lembro agora o estado, e que veio com o pai. Só que num daqueles testes, ele não passou. Só que o pai ou o avô dele tinha vindo com ele, porque era a única chance da família ter alguma projeção um pouco maior, uma perspectiva. Aí o Fluminense falou com ele que ele não tinha sido aprovado no teste, mas ele continuou ali no alojamento durante um bom tempo, ele não tinha nem como voltar, né? Essa é uma situação que tem milhares, né, Wallace?
Exatamente. Se o esporte abre essa porta de ascensão social e abre essa porta de integração entre todo mundo, ele tem que ser veículo de igualdade, de transmissão de igualdade, e o esporte em geral ele tem que ser realmente o palanque e proporcionar essa discussão, levar essa discussão para frente, ainda mais num dia como hoje da consciência negra. Beleza, Wallace. Amanhã estaremos lá no Baeta versus Palmas. Que o Palmas não Vila Nove contra o Tupinambás. Pode isso, não? Exatamente, Ivan. Palmas não pontuou até agora na Série D, não é agora que vai querer atrapalhar a vida do Baeta, que precisa de uma vitória às 4 da tarde para abrir a rodada, digamos assim. Porque o Baeta vencendo, ele já estabelece condições para poder já se classificar nessa rodada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele só precisa dessa vitória, né? Obviamente contra o Palmas, o Lanterna e, digamos, saco de pancadas do grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro, e aí torce por tropeços da Caldense, que joga fora de casa contra o Atlético de Alagoinhas, e também do Bahia de Feira de Santana, que joga no domingo contra o Vila Nova em Nova Lima. Se os dois não vencerem seus jogos com essa vitória do Baeta, o Baeta está classificado, está tranquilo, ainda não é acesso. Vamos lembrar que o torcedor sempre fica ansioso, né? Já vai subir. Não. Vão classificar 4 para a próxima fase, a famosa 16 avos de final, nomeada 16 avos de final, é o primeiro mata-mata da Série D. Aí enfrenta os times do grupo 5. Se você quiser saber quais são os times, acessa lá o Toque de Bola, que tem lá discriminadinho quem que pode estar no caminho do Baeta na próxima fase, e aí passa para as oitavas de final, e das oitavas para as quartas de final. As quartas de final, que só acontecem em janeiro, é que classificam 4 times que sobem da Série D para a Série C. Ainda tem um caminho longo, mas o primeiro degrau é agora, nesse fim de semana, com o Baeta vencendo o Palmas e estabelecendo condições para poder já se classificar para a segunda fase da Série D. Beleza, Ivan? Valeu, Wallace. Obrigado, então. Valeu, boa tarde. Um abraço. Fiquem ligados aí nas redes sociais do Toque de Bola. Daqui a pouco a gente vai subir o vídeo do Wesley, o depoimento dele também. E se vocês puderem, assistam um documentário americano que chama The Talk, a conversa, que é um documentário de 2017 do Sam Pollard, falando um pouco sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos e um pouquinho sobre como é difícil educar crianças nesse contexto racial que a gente vive bem parecidos nos Estados Unidos e no Brasil. Um abraço. É verdade, com certeza. Valeu, um abraço, Wallace. O Edivaldo está agradecendo aqui o espaço. Nós que agradecemos aí a disponibilidade dele em falar conosco. Está mandando um abraço para todo mundo aqui do Toque de Bola, que é muito importante, segundo ele, falar sobre esse tema. Ele está agradecendo a oportunidade. O professor Gleison Strupa também está por aqui. O Matheus. Vamos à participação da Roberto Oliveira na terceira etapa final dessa live de sexta do Toque de Bola, hoje em especial para tratar do tema o Dia da Consciência Negra, mas também falando um pouquinho das coisas do Toque de Bola. A gente tem o módulo 2, penúltima rodada do quadrangular final. Pouso Alegre continua com muita chance de ser o primeiro garantido a subir até com antecedência. Podia até ter ocorrido na rodada passada, mas acabou perdendo para o Betim. E agora, nesse sábado, para quem está vendo ao vivo amanhã, teremos mais 2 jogos que fecham a 5ª rodada, e aí a gente pode ter já 1 ou até 2 equipes classificadas já como equipes que vão disputar a primeira divisão do futebol mineiro na próxima temporada. Deixa eu puxar, com todo respeito, a Roberto Oliveira para participar conosco dessa live de sexta-feira, meio-dia, aqui no Toque de Bola, porque na semana passada, esta pessoa que acaba de entrar no vídeo evadiu-se do local e depois fomos descobrir que era festejo pelo aniversário. Então, agora a Roberta está de volta para a live de sexta. Tudo bom, Roberta? Boa tarde. Oi, Ivan. Boa tarde a todo mundo acompanhando a nossa live de sexta. É meio difícil festejar aniversário em tempos de Covid, né? Mas pelo menos foi bem
Com certeza. Parabéns de novo, Roberta. Felicidades. A coisa não está fácil, não, e agora até complicou, infelizmente. As medidas voltam, medidas mais severas, como, aliás, deviam ter sido mantidas pelas pessoas, não foram. Enfim, vamos dar sequência. Aproveitando o gancho aí da Série D, Roberto, está travando um pouquinho, mas vamos ver se vai voltar, Roberto, aqui, pelo menos para mim travou um pouquinho, sobre esse Palmas, né? O Palmas que a gente já fez reportagem, para quem não viu ainda, tem um bannerzinho ali na home, na capa do Toque de Bola, onde a gente tem reportagem sobre todos os times que estão na chave do Tupinambás, contando um pouco da história, da trajetória, títulos, curiosidades, o momento. Então, aquele banner lá tem não só as informações todas divulgadas sobre o Tupinambás ao longo da competição, como dessas equipes. Para quem não acompanhou ou quer refrescar a memória, conta um pouquinho, Roberta, por que o Palmas está com esse 0 ponto, que não tem perspectiva, teoricamente, de pontuar até o final. Conta um pouquinho para quem não se deu o trabalho de clicar no banner do Toque de Bola. Então, o Palmas optou para participar dessa competição com o time sub-20, né? Pegou os meninos, os garotos, para dar a eles cancha de jogo, já que eles vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? No início do ano, se ninguém mexer em nada mais no calendário. Se a Covid não mexer mais no calendário, na verdade, né? E, claro, né, você coloca os meninos para ganhar experiência em um torneio com atletas profissionais que já passaram pela fase que eles estão passando agora. Por isso, o Palmas virou o time, né, que todo mundo meio que, os outros times já encaravam como jogo de 3 pontos. Embora em algumas rodadas ele deu sufoco, ele deu trabalho para o adversário poder levar os 3 pontos para casa. Teve o jogo, deixa eu só conferir aqui. Teve um jogo, acho que foi na última rodada, que foi 2-1. Exato, contra o Atlético de Alagoinhas, jogando em Palmas, o jogo foi 2-1. E foi o Atlético saiu na frente, o Palmas empatou. E o gol do Atlético da vitória só foi sair na reta final. Então, é por isso, né, que está sendo dito que o time é considerado o mais fraco da chave, mas eles e além disso, para o jogo aqui em Juiz de Fora, ainda vai ter uns poréns, né? Os poréns dos desfalques. O time está com desfalque porque o lateral Jefferson está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. O zagueiro Marcelo, o volante João Bernardo, o meia Luiz Felipe, o atacante Kleberson estão no departamento médico e não foram liberados para jogar. O goleiro Generson ficou fora da última partida e também está fora dessa por conta de problemas pessoais. Ele perdeu a mãe no último dia 16, a mãe dele faleceu, então ele está afastado do time para acompanhar o quadro dela e vai ficar fora da partida dessa semana aqui em Juiz de Fora. E o zagueiro Leite, que era o capitão da equipe, está afastado, segue afastado por conta de complicações da Covid. Então, o Palmas saiu ontem à noite, ontem no início da noite de Palmas. A previsão de chegada aqui em Juiz de Fora era nesta madrugada, para poder participar, né, do jogo de amanhã com todos esses desfalques. E assim, vai ser um trabalho assim de arrumar novas pecinhas para encaixar o quebra-cabeça. Mas o Palmas vem disposto a, pelo menos, né, a meta deles é terminar a série D, pelo menos com uma vitória. Vamos ver se eles vão, depois de engasgar, fazer outros times passarem sufoco, o que eles vão trazer a campo amanhã aqui em Juiz de Fora contra o Baeta. É verdade. O torcedor do Tupinambás, o que está acompanhando, fica, de certa forma, preocupado, né? Porque não tem jeito, o torcedor fica com isso na cabeça. O Tupinambás começa muito bem, 2 vitórias, aí todo mundo, acabou o fantasma de Campeonato Mineiro, o negócio de ficar lá na lanterna o tempo todo, sem ganhar, praticamente até sem empatar no Mineiro, né? Até que empatou, mas não venceu. Aí cai de rendimento, e nas últimas 3 rodadas, o Tupinambás ganhou de 2 adversários difíceis, principalmente lá, né? O 3-1 que ele consegue sobre o Gama, até então invicto na competição. Empata com o Vila Nova aqui, que além de ser um adversário na pontuação, né, menos qualificado, veio só com 12 jogadores, tinha um só no banco de reservas, e foi o Tupinambás que empatou, hein? O Vila Nova abriu o placar no primeiro tempo. Em um jogo muito ruim do Bahia. Que o jogo contra o Vila Nova... E aí...
Não deu para entender o que aconteceu. O time começou a jogar quando conseguiu o gol de empate, mas aí já era a reta final do jogo, não daria mais tanto tempo para conseguir É alguma coisa. verdade, E parece que. o empate foi dos males o menor, mas poderia ter sido melhor. E aí, na rodada anterior, agora mais recente, vai lá em Poços de Caldas, embora não tenha torcida, mas tem o fator campo sim, né, que o time conhece, a casa e tal, e o Tupinambás vence lá a Caldense. Então, de 9 pontos, o Tupinambás conquista 7, sendo que os únicos 2 que ele perdeu foram para um adversário que, teoricamente, não iria oferecer tanto perigo. Então, no toque de bola tem todas essas projeções. A classificação do Tupinambás pode ocorrer já nesse final de semana. Tem essas reportagens sobre cada equipe que está na Série D. Se você quiser olhar também o Tupi, as equipes do módulo 2, tem outra situação. Você clicando no banner, você consegue acessar tudo que já foi divulgado, né, nessa temporada, naturalmente, sobre o Tupi e a competição. E no toque de bola, a gente teve o privilégio, Roberta, no fim de semana passado, junto com o domingo, o primeiro turno de eleições, de publicar a matéria com exclusividade, né, com uma atenção toda especial do Paulo Henrique, dos amigos da família do Moacir Toledo, da estátua que será feita em tamanho natural, 1,71 m de bronze, sobre uma iniciativa que contou muito com o ex-jogador, o Samir, né, e passou pela Câmara, teve no começo, né, segundo relatos, não foi unanimidade, houve um questionamento se outros clubes também não teriam que ter essa homenagem. Enfim, foi aprovado, a verba foi obtida, e na semana passada o Paulo Henrique saiu aqui da cidade e foi a Botucatu para levar para o escultor, já conversar inicialmente com ele, ao lado do João Carlos, né, que também jogou bola, irmão do Paulo Henrique, além da Denise. E a Roberta fez uma pesquisa muito bacana, inclusive sobre os trabalhos desse escultor, né, Roberta, que está com essa missão aí de fazer essa estátua de bronze do Moacir Toledo. Exato. O Pedro César, ele é baiano, mas ele está radicado em Botucatu. E ele trabalha com esculturas, com bustos, com taxidermia, e ele consegue realizar obras com mais de 70 técnicas diferentes. Ele trabalha em bronze, concreto, cimento, fibra de vidro, metal, aço cromado, borracha, alumínio, musgo, pelúcia e esculturas mecanizadas. Ou seja, é uma pessoa que já construiu um portfólio, já construiu um estilo, ele é gabaritado para o trabalho que foi selecionado, né, que aceitou fazer. A expectativa, ele já fez, só entre alguns dos trabalhos dele, ele fez fez as estátuas em bronze da dupla Tonico e Tinoco, que ficam em São Manuel, onde acho que foi o Tinoco nasceu. O que era mais velho dos dois nasceu em São Manuel, no interior de São Paulo, e aí a cidade colocou estátuas em tamanho natural da dupla, né, para quando você chega na cidade você lembrar, é a terra do Tonico e Tinoco. Tem também ele fez bustos com braços do médium espírita, o Divaldo Pereira Franco, que fica em Vitória da Conquista, que se eu não me engano é onde está onde fica a sede da fundação, né, da organização que o Divaldo comanda. Ele fez também aqui, aí quando a gente puxa, mas só tem coisa longe. Não tem, aqui pertinho da gente também tem. Em Santos Dumont tem uma cidade do Santos, tem uma estátua do Santos Dumont sentada num banco, foi o Pedro César que fez. E em Muriaé tem uma estátua, essa Deu uma travadinha a Roberta, vamos ver se a gente consegue retomar o contato. A gente teve chance de falar, né, também com o escultor, quando o Paulo Henrique estava lá com ele. Só recuperar um pouquinho, Roberta, você estava falando de Muriaé, a gente teve uma travadinha de Muriaé para cá. Tá. Em Muriaé, ele fez uma estátua muito grande, essa não é em tamanho natural, é maior que o tamanho natural, do Cristiano Varela, que tem, né, um hospital lá da família Varela, batizado com o nome do Cristiano, que atende a pessoas que estão em tratamento por diferentes tipos de câncer. Então, ele que fez a estátua. Quando as pessoas chegam nesse hospital e veem a estátua do Cristiano Varela,
foi o Pedro César que fez. E ele também fez estátuas religiosas. Aí tem estátua de Nossa Senhora do Divino Pranto, de São Judas Tadeu, tem duas que ele fez, duas interpretações diferentes de São Francisco de Assis, Cristo Redentor feito de cimento e ferro com 3 metros de altura, tem São Bento, Nossa Senhora da Anunciação, São Miguel Arcanjo. Então, assim, ele trabalha em diferentes áreas. E, claro, quando a gente foi pesquisar, a gente conversou, né? Conversou com o Samir, conversou com o Paulo Henrique, o Samir falou. E engraçado também foi a primeira. Toda vez que a gente fala em colocar uma estátua perto de um estádio, a referência imediata para a gente, pelo menos no Brasil, é a estátua do Bellini no Maracanã. Então a gente fica pensando, deve ser algo nesse modelo, né? Pelo significado que tem. Quando a gente chega no Maracanã e vê a estátua, quer tirar foto, quer fazer tudo, quer guardar essa lembrança. E o Samir falou isso, que o Toledo, ele representa não só o Tupi, mas ele representa, de certa forma, o espírito do futebol de Juiz de Fora. E por isso, essa estátua, a referência para ela era do Bellini. Ela tinha que estar ali na porta do estádio, obviamente, do lado de dentro dos portões, né? Não vai ficar do lado de fora, do lado de dentro, vai ficar mais protegida. E aí, essa foi o ponto de partida dessa homenagem, que passou por alguns perrengues aí no caminho, mas conseguiu se viabilizar. E agora o Pedro César, ele tem expectativa de, assim que conseguir definir o desenho, porque o Paulo Henrique e o João César levaram várias fotos do Toledo para ele poder fazer os estudos, né, de qual que vai ser a representação, como que vai ser a postura da estátua, né, para ele poder construir a estátua, elaborar, criar, confeccionar a estátua. E aí, a partir do momento que ele tiver essa definição, ele estima entre 3 e 4 meses para estar concluído o trabalho, porque começa com um tipo de argila, porque não vai pegando o bronze e fazendo estátua, não é. O bronze é a etapa final. Antes tem todo um processo para construir essa estátua, para depois colocar o bronze para ela ficar pronta. E claro, quando a gente fala de Toledo, imediatamente a gente lembra do Pelé, por conta da foto, aquele momento do amistoso de 1966, que foi eternizado por um fotógrafo e que marcou a vida do Toledo, ao ponto dele dizer, né, essa foto faz parte da minha vida. E aí, claro, quando a gente vai lá pesquisar o portfólio do Pedro César, quem tá lá? Para quem que ele fez estátua? Ele fez estátua pro Pelé. Então, gente, eu confesso que eu falei assim, não tô esperando que o Pedro, que vai ter Pelé aqui. Tinha. E ele não fez só uma vez, não, ele fez várias. Ele já fez estátua em tamanho natural, ele já fez 14 trabalhos para o Pelé. Entre estátuas de tamanho natural e estatuetas, que quando as pessoas visitavam Santos, lá algumas personalidades relevantes, autoridades, faziam a visita de Santos, vai lá o governo, o próprio Pelé, aqui, um mimo para você levar de presente. Aí uma estatueta do Pelé, como jogador, perto da bola. Então, assim, em melhores mãos não poderia estar. Pelo menos essa é a sensação, tanto do Paulo Henrique quanto do Samir, que todo o trabalho desse 1 ano e pouquinho para cá, porque a ideia se fortaleceu, né? A ideia surgiu e fortaleceu logo após a morte do Toledo no ano passado. Então, eles trabalharam, eles pesquisaram, eles chegaram nesse escultor, o escultor tinha disponibilidade para assumir o trabalho, viabilizaram o dinheiro, porque, obviamente, um trabalho desse não é barato, né? Não é uma coisa, vamos fazer ali, porque se a gente quer fazer uma homenagem que dure, tem que pagar o valor para que ela dure. Então, obviamente, não é um valor barato. Mas conseguiram viabilizar esse dinheiro e, quem sabe, no início do ano que vem, a gente não está vendo aí essa estátua chegar, sendo que o Paulo Henrique fez uma ressalva, né? A entrega da estátua não significa que ela vai ser inaugurada imediatamente, porque ele gostaria que ela fosse inaugurada com um evento, tendo um jogo, alguma coisa que pudesse, né, lembrar mais fortemente tudo que o Toledo fez pela cidade, inclusive pelo estádio, já que nos últimos anos ele era o administrador do estádio, né? A gente chegava no estádio e encontrava o Toledo. Só que agora, em tempos de Covid, né, em tempos de novo coronavírus, não é possível fazer nada com aglomeração. Então, a estátua vai chegar, mas ela ainda vai esperar a autorização sanitária, né, essa vacina chegar logo, se Deus quiser, não importa de onde, contanto que ela venha, para a gente poder aglomerar e celebrar a vida do Toledo. Excelente, Roberta. O toque de bola, realmente, a gente fica muito satisfeito por alguns vários motivos, né? Primeiro, pelo Paulo Henrique Toledo ter
tido essa atenção conosco, de passar a informação. A gente foi, e a Roberta fez esse trabalho espetacular aí dessa pesquisa. A gente fica satisfeito, fica orgulhoso com isso. E assim que ele chegou na casa lá do escultor, ele ligou para a gente pôde conversar um pouquinho para completar, né, que o trabalho já estava feito pela Roberta. Ele só assim, a gente tem essa curiosidade de falar, mas como é que você vai escolher a foto, né? O que define essa foto? Aí ele falou, olha, se tiver um lance característico dele, é legal ele estar com uma expressão bacana, né? Ele jogando futebol com uma expressão de que está com o maior prazer jogando futebol, e não vai ser difícil ter isso. Talvez não tenha tantas fotos assim, né? Então, foi muito interessante. E esse trabalho todo da Roberta, que a gente só completou com esse contato que a gente fez com o Toledo lá, e aí está tudo no toque de bola, né? Tem os depoimentos da Denise, né, a irmã do Paulo Henrique, do João Carlos, tem o Samir, né, e o Paulo Henrique citou muito, falou o Ivan, falou com a Roberta também, sem o Samir, pode esquecer, não teria estátua nenhuma. O Samir está sempre acompanhando a gente aí nas redes sociais. O Samir foi jogador do juvenil, né, do Moacir Toledo. E ele falou com a Roberta também na reportagem, que o Toledo não foi um treinador, né, foi um segundo pai para ele, né, que só colocava para jogar quem, né, mal comparando com bom de bola, bom de escola. O menino que estava fazendo a coisa certa jogava, estava fazendo lenha, né, o bad boy da época não jogava, e que o Samir pegou isso para a vida pessoal dele até hoje. Então, o Toque de Bola tem muito orgulho de trazer reportagens como essa, de trazer esse conteúdo todo, de fazer uma live como hoje, com tanta informação, como foi o Edivaldo Tomé na primeira parte, o Wesley Assis e o Wallace trazendo várias informações para acrescentar, e agora a Roberta trazendo esse panorama completo do escultor que vai ficar com essa estátua. O Wallace está molando aqui, falando que 1,71 m para o Toledo é muito. Ô, Wallace, para de cornetar, Wallace. O Clóvis Santos também está aqui. A Vânia, a Fred, Reinaldo, Matheus, Furacão JF, Pedro Smith. O Wallace está cornetando aqui o Toledinho de 1,71 m, Roberta. Dá um jeito no Wallace aí. Uai, eu perguntei o Paulo Henrique. O Paulo Henrique falou que ia ser tamanho natural em torno de 1,71 m. E aí ele vai ter que discutir com o filho do Toledo. E assim, só para completar, eu esqueci de comentar, né? Aí assim, se entenda com a fonte. O Pedro César também fez esculturas para o Beto Carreiro e para o Parque do Beto Carreiro. Inclusive, uma das esculturas é o Beto Carreiro no cavalo, né, fazendo o cavalo empinando com ele. O que eu já imagino, eu para desenhar, que eu não sei desenhar nada, eu não ia conseguir desenhar aquilo vagamente remoto, fazer uma escultura é extremamente complicado. Então, não poderia estar em melhores mãos. Vamos torcer para que o Pedro César encontre a essência do Toledo e demonstre isso nessa estátua, para a gente depois, se Deus quiser, logo, com um mundo mais seguro, sanitariamente seguro, a gente possa participar da inauguração. Até porque também representa a memória da cidade. A gente está vendo hoje em dia, tanta informação, internet, smartphone, tudo chegando ao mesmo tempo, as pessoas vão perdendo a noção de memória, vão perdendo os laços com as histórias delas. Então, a gente não pode deixar a história do Toledo ser perdida, porque, como se eu não me engano, acho que foi o Samir mesmo que falou, o Toledo representa o Sport Juiz de Fora, o Toledo representa os Fantasmas do Mineirão, o Toledo representa aquele time do Tupi que encheu os olhos da cidade naquele período comandado pelo Geraldo Magela, que virou um espinho na garganta lá do Cruzeiro, do Atlético e do América. Então, a gente não pode deixar essas histórias morrerem só porque o tempo passou e agora as coisas estão diferentes. Então, essa estátua ela vem carregada por todo esse simbolismo. E eu confesso que eu estou bem animada. Quero ver logo ela ficar pronta, quero esperar que a gente possa logo inaugurar essa estátua com tudo que o Toledo merece, por tudo que fez pelos profissionais que ele treinou, pelos profissionais que depois ele recebeu no estádio. Quantas vezes eu não fui lá cobrir jogo, cobrir treino, encontrava com ele, perguntava como estava indo, sempre educado, sempre carinhoso. Então, esse tipo de gente tem que ser valorizado. E vamos valorizar, vamos celebrar a vida do Toledo dessa forma. Com certeza. O Wallace está dizendo aqui que nunca cornetaria o Toledinho.
que merece uma estátua de 3 metros. Se contar o coração, pode fazer uma com o Colosso de Rhodes. Lá no estádio do Botafogo tem o Garrincha e tem o Nilton Santos, é isso, Roberto? Garrincha e o Nilton Santos. Eu ainda não consegui ir no estádio do Botafogo, confesso. Eu fiz só a visita guiada no Maracanã. No Nilton Santos eu ainda não fui. Mas tem sim as estátuas, tanto que os botafoguenses, esses bichinhos pouco supersticiosos, né, no qual eu me incluo, sempre quando ia ter jogo lá, ia pedir a bênção, né, rezar para o Nilton Santos e para o Garrincha inspirarem o time a fazer alguma coisa, tentar ajudar o time que entraria em campo depois defendendo a camisa da equipe. Tá joia, Roberta. Valeu. Obrigado. Só para encerrar, aproveitando o gancho do Dia da Consciência Negra, a gente tem que cobrar também, tanto o Edivaldo falou no início, o Wallace trouxe na fala, um posicionamento dos clubes, porque, por exemplo, esse ano ficou claro, no ano passado já tinha denúncia, o caso do assédio moral e do racismo no Esporte Clube Pinheiros. E punição, quem que levou? O Ângelo Assunção, o ginasta que denunciou que sofreu racismo e sofreu assédio moral, foi demitido. Ou seja, a vítima pagou o pato por ter denunciado o crime contra ela. Então, esse tipo de atitude não ocorre só na ginástica, ocorre em vários outros... Assim, não ocorre só no esporte, ocorre na vida. Então, quanto mais rápido pudesse implantar uma punição efetiva a quem faz o crime, seja injúria racial ou seja o racismo, já que juridicamente são esferas diferentes, que a grosso modo a gente coloca tudo no mesmo balaio, mas são esferas diferentes com punições diferentes, quanto mais punição tiver, talvez iniba quem pensa em fazer. Aí a gente tem que agora esperar se lá no esporte, até procurei aqui na internet se já tinha saído alguma coisa, porque o Pinheiros após as denúncias, o Pinheiros fez um trabalho de compliance para tentar descobrir o que aconteceu, que resultou no relatório, mas que ainda não chegou, que até esse relatório foi divulgado em matérias pela imprensa, mas que ainda não chegou a um termo claro de quem vai ser punido e por que um ginasta talentoso, que sofreu racismo, que foi mandado embora e até agora não arrumou, não teve um outro clube que virou e falou, vem cá treinar. Então, assim. São essas coisas que a gente ainda precisa cobrar. E, claro, aproveitando o espaço, mandando um abraço às meninas, às jovens e às mulheres pretas. Porque se na escala do racismo já é ruim, como sempre, a mulher está sempre no pior patamar, é a que sofre muito mais coisas. Então, um abraço a todas elas que estão na luta no dia a dia e passam por coisas que eu não consigo nem imaginar. Espero que um dia não precisem passar mais. Com certeza, Roberta. Muito obrigado pela participação. Seguimos aí no interno, aí nas costurinhas e bastidores do Toque de Bola. Valeu. Valeu. Já tem novidade, tá? Daqui a pouco eu falo do grupo aqui. A turma não para, está na live, mas está com a cabeça já nas novidades que vão para o portal, para as redes sociais. E ainda sobre o Toledinho, a gente recebeu dois recados finais aqui, até para aproveitar que a gente está no ar, falar com a Roberta e com o Alice também. Tem uma turma que pediu para a gente ajudar numa eleição da primeira fase da Série D, tá? Não me deixa esquecer, não. Isso é assunto interno, mas é que a gente foi convidado. Foi na pauta, tá? Para a gente ajudar, vocês que acompanharam mais de perto, eu fui em alguns jogos também, mas você fez a pesquisa, o Wallace, Pedro acompanharam jogos também, né, do grupo do Baeta, sem ser do Baeta. Então, se a gente puder daqui a pouco ajudar a indicar esses nomes, a gente manda para a turma e a gente vai citar aqui, naturalmente, quem que está pedindo essa solicitação. Só um registro ainda sobre o Toledo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram dizendo sobre alguns nomes conhecidos do Tupinambás, né, jogadores também que marcaram, que foram importantes para a história do clube, e ele perguntando sobre como que seria para fazer essa homenagem, né? Como que foi, né? Ele perguntou, olha, eu expliquei para ele que foi uma iniciativa da família com pessoas que ajudaram, né? E que não partiu nesse caso, sem querer fazer qualquer crítica, porque esse nem foi comentado com o Tupinambás nesse caso específico, que seria mais uma iniciativa de pessoas, né? Porque os clubes hoje, né, estão enrolados ou eventualmente não demonstram interesse, ou depende da gestão, não vamos, né, generalizar,
Então ele comentou, mas como que a gente poderia fazer com esses 3 ou 4, ele citou aí pessoas importantes, ídolos do passado do Tupinambás. Aí falou, olha, no caso do Moacir Toledo, não partiu nada do clube, foi uma iniciativa da família que contou com um padrinho muito empenhado, que foi o Samir, e aí é correr atrás, né? Não tem outra receita para quase tudo que se pensa hoje. Correr atrás ou na frente dos seus objetivos. Tem muita gente que fala que correr atrás está errado de falar. Né? E vamos torcer, então, para que a estátua do Toledo inspire os outros clubes de Juiz de Fora também a correrem atrás destas homenagens, porque a gente sabe que não é fácil. Para a estátua do Toledo sair, não foi fácil. Lá na matéria a gente encontra todos os percalços que o Samir, o Paulo Henrique, o pessoal da família passaram para poder chegar à fase de, olha aqui, escultor, estão aqui as fotos, pode começar a fazer. Então, que inspire outros, porque a gente quer saber disso. Daqui a alguns anos as pessoas vão olhar a estátua e saber que é o Toledo. Então, é importante ter esse registro, é importante manter essa memória viva. Com certeza. E esse argumento, né, se é que ele foi usado, as pessoas disseram que ele foi usado, mas por que vai fazer do Toledo o que foi do Tupi, se não fez a do Esporte do Tupinambás? Se a gente partir desse princípio, então não vai ter nada nunca, né? Porque se não pode ter de um, porque não pode ter do A, porque não tem do B e do C, então não vai ter nunca do A, muito menos do B e do C, né? E então, a memória vai embora. Se essa pergunta for levada ao pé da letra, a resposta é meio Saraiva, né? O tolerância zero. Então não faz nada. Então não faz nada de ninguém, e vida que segue, né? E vamos embora. E tem o primeiro que vem os próximos. Com certeza. Um abraço para a Oficina Muvuca, nosso Dudu Mazei, Luquinha, Negrão, Ana Paula Zanini. A gente vai compartilhar esse vídeo no Face, na postagem do Instagram, no history do Instagram, vai para o YouTube também para marcar esse Dia da Consciência Negra. Muito obrigado a Roberto Oliveira, ao Wallace Matos, ao Wesley Assis, treinador, está aqui no Galinho Tupi Sub-20, Edivaldo Tomé, atleta, hoje advogado, atleta do basquete, pela participação na primeira hora do programa, na primeira etapa da live, e também agradecendo ao Plasque Santa Casa, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, Mastercal, agente autorizado Claro, e Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. O Toque de Bola não para, tem futsal metropolitano, tem módulo 2, tem série D, tem resultado de corrida virtual, é só ficar ligado e atualizando o Toque de Bola. Não fica com vergonha de atualizar, não. Se você atualizar 2 horas da tarde, se chegar às 5h30, pode atualizar. Se chegar às 8h30 da noite, pode também. Esses malucos não dormem, né? Então, se a gente não dorme, a notícia está lá toda hora. O Adilson está elogiando o programa. A gente quer agradecer o Adilson, que jura que encontrou a bola chutada por Vitinho. Foi naquele programa dos astronautas, que foi ampliado lá nos Estados Unidos. Acabou de chegar uma informação que a bola do Vitinho está lá, junto com a equipe de astronautas e convidados. Se vai ter internet celular lá, por que não a bola do Vitinho não pode merecer essa glória? Valeu, um abração, Roberta, valeu, até mais, boa tarde. Um abraço para todo mundo, boa tarde. Ótimo final de semana, valeu.